Miguel Morgado, no dia de ontem, no seu habitual espaço de comentário político, comentou a ida à Espanha de José Luís Carneiro, em que José Luís Carneiro se rodeou de algumas más companhias que não mereceram qualquer tipo de condenação no comentariado político português. Aliás, algumas das pessoas que comentam nas televisões portuguesas ao dia de hoje até estão convictas de que Pedro Sánchez, uma das figuras que foi companhia de José Luís Carneiro, é uma figura de referência, desde logo pelo seu alegado combate a Donald Trump, que é meramente oportunista do ponto de vista político, porque José Luís Carneiro foi-se reunir com um homem que está literalmente em decadência política e está de saída. Mas ao dia de hoje vamos ouvir a análise de Miguel Morgado, porque Pedro Sánchez, pelos vistos, não foi a única pessoa, a única má companhia que José Luís Carneiro teve. Vamos ouvir. Que esta organização da Internacional Socialista, porque foi basicamente isso que aconteceu, capitaneada por Pedro Sánchez há muitos anos, fez uma lavagem mais branca das lideranças a que Sánchez deu centralidade. Sánchez não deu centralidade nenhuma a José Luís Carneiro, que o pôs a discursar numa sala secundária. Não. A única coisa que José Luís Carneiro conseguiu com Pedro Sánchez foi este discurso lamentável que ele vai ter que carregar até ao fim, porque José Luís Carneiro diz aqui que Pedro Sánchez é uma inspiração. Ficámos a saber que é uma inspiração para o líder do PS, um líder que tem o número 1 acusado de corrupção, o número 2 acusado de corrupção, a sua própria mulher acusada de corrupção, o seu irmão acusado de corrupção, que anda a desmantelar o Estado de Direito em Espanha há anos e anos. É muito bom saber que o PS, José Luís Carneiro, quer seguir os passos de Pedro Sánchez. É um bom sinal para os portugueses não votarem em José Luís Carneiro. É isso que ele está a conseguir. Já fez uma visita lamentável à Venezuela, quis fazer agora outra. Mas porquê que eu digo que isto é uma lavagem mais branca? O slogan deste encontro, já agora António Costa também se juntou a isto. António Costa, que andou a fazer a vida negra, Ricardo Leão, Presidente da Câmara de Louros, em nome do Estado de Direito, e depois sai da sua neutralidade Presidente do Conselho, aqui também estragou, para ir apadrinhar Pedro Sánchez, que é um violador do Estado de Direito e de um sistema de corrupção equivalente ao da Orbán na Hungria. Antes de ouvirmos a segunda parte, dar aqui algumas notas. Saibam que a esquerda, em termos ocidentais, está evidentemente com dificuldades do ponto de vista político. Não tem ganho propriamente eleições. Há partidos históricos socialistas ou de centro-esquerda, vamos dizer pelo menos desta forma, que estão com resultados históricos negativamente. Falo, por exemplo, do SPD na Alemanha, que é um partido, que é o partido trabalhista mais antigo da Europa, se não me falha a memória, está com um resultado dramático e nas próximas eleições não há sinais de melhorar, e muita da razão pela qual José Luís Carneiro opta por Pedro Sánchez como companhia e como, enfim, este companheiro de vídeo, vamos dizer assim, é basicamente porque Pedro Sánchez teve aqui basicamente um pequeno balão de ar do ponto de vista político que toda a esquerda decidiu aproveitar, ignorando genericamente toda a corrupção associada ao seu governo, associada à sua mulher, associada ao seu irmão, associada a todas as pessoas que o cercam. Falou-se na altura, e isto, enfim, acabou por ainda não haver uma condenação, segundo se ainda está a decorrer uma investigação, mas saibam, por exemplo, que se falou na altura, falou-se, isso depois quem estiver a investigar dará o veredito final e o juiz fará a condenação, se for caso disso, mas falou-se na altura não só que Pedro Sánchez poderia ter utilizado dinheiro da prostituição para pagar a sua campanha, como também terá alegadamente colocado prostitutas nos cargos públicos para pagar favores. É verdade. E, portanto, foi esta a companhia que José Luís Carneiro decidiu ter. Foi uma escolha voluntária do próprio. José Luís Carneiro, enfim, que eu tenho como líder mole, uma figura sem carisma, mas que não o tinha como corrupto, pelo menos não há indícios disso, mas se sente confortável ao lado de figuras como Pedro Sánchez, eu acho que temos que, enfim, José Luís Carneiro terá que rever as suas companhias no mínimo, para dizer o mínimo. E, portanto, deste ponto de vista, eu acho que a esquerda ocidental cai um bocadinho no desespero, porque como não tem figuras de referência, muito menos em cargos de poder, porque Pedro Sánchez ainda está num cargo de poder, apesar de que estará de saída, acabam por ter que se agarrar ao que há e ignorar, e até fazer muitos fretes. Não sei se José Luís Carneiro fez um frete, se isto foi absolutamente voluntário, só ele saberá responder, mas até fazer este tipo de fretes só para dar uma imagem de força do ponto de vista político, porque não tem qualquer forma de dar uma imagem de força que não seja desta forma, porque não tem muita escolha do ponto de vista ocidental, e então agarram-se a qualquer vitóriazinha, por muito miserável que seja. Eu ainda me recordo da esquerda portuguesa celebrar a vitória de
Zoran Mamdani. Portanto, caramba, o que é que a esquerda portuguesa ganhou com a vitória de Zoran Mamdani, sabendo nós que não foram as presidenciais norte-americanas, portanto, não foram as eleições mais relevantes do país. Eles têm que celebrar estas pequeníssimas vitórias, porque como são poucas, têm que se agarrar ao que têm. Mas enfim, Zoran Mamdani, apesar de tudo, considero que é uma figura diferente, porque será eventualmente a manifestação populista da esquerda radical. Mas isso será um tema para outro vídeo. Vamos ouvir a segunda parte, que isto ainda tem muito que se lhe diga. Há pelo menos uma grande depressão judicial e política sobre ele. O que é que isso diz quando ele se envolve desta maneira? Mas é que ele escolheu uns parceiros nesta. Que autoridade é que tem esta reunião para vir falar em transparência e de confiança nas instituições? Não tem nenhuma em salvar a democracia. Repare-se bem, ele rodeou-se de Lula da Silva, Gustavo Petro e Cláudia Sheinbaum. Caso as pessoas não saibam, Lula da Silva a gente sabe quem é, o presidente do Brasil, mas Petro é o presidente da Colômbia e a Cláudia Sheinbaum é a presidente do México. Tudo pessoas que têm um cadastro de desmantelamento do Estado de Direito e da democracia nos seus respectivos países. Eu vou só dar alguns exemplos para as pessoas perceberem. E também tenho que dizer aqui, eu já tinha chamado a atenção quando falei de Pedro Sánchez do governo do PSOE em Espanha, que achava surpreendente, estava a ironizar, evidentemente, que a esquerda portuguesa estivesse tão silenciosa com a corrupção. Bastou agora Sánchez, por razões de oportunismo político hipócrita sem nome, fazer-se de grande adversário de Donald Trump, nunca foi adversário de Nicolás Maduro, mas de Trump é adversário, para sair imediatamente das suas tocas os nossos comentadores e os nossos políticos de esquerda, sem que nenhum poder ou nenhum pudor os afetasse. Realmente, Portugal é tão previsível, a esquerda portuguesa é tão previsível, mas enfim, isso fica com quem... A responsabilidade moral desses atos fica com quem os pratica. E portanto, basicamente é isto. Acho interessante até o próprio António Costa, até porque se nós olharmos para Portugal e quisermos falar do desmantelamento do Estado de Direito, o desmantelamento da separação de poderes, a colocação de pessoas em determinados cargos porque têm um cartão partidário e não porque tenham particular capacidade para desempenhar determinados cargos, quando se fala do desmantelamento do Estado de Direito ou do fim da democracia, o mais próximo que nós tivemos disso nos 50 anos de regime foi precisamente no governo ou de José Sócrates ou de António Costa, em que a separação de poderes foi claramente colocada em causa. Na altura da liderança de António Costa do Partido Socialista foram pagos muitos milhares de euros para se fazerem perfis falsos na internet de apoio a António Costa. Isso foi noticiado pela CNN, não é o Alexandre Sousa que o está a dizer, e portanto muitas destas figuras que ainda para mais estão particularmente preocupadas ao dia de hoje com as redes sociais ignoram genericamente, por exemplo, que António Costa utilizou 40 ou 50 mil euros para ter perfis falsos de apoio, um homem que conseguiu uma maioria absoluta, que o povo português lhe entregou uma maioria absoluta, ainda hoje não se compreende bem porquê, mas agora estamos a ter verdadeiramente as consequências de atribuir uma maioria absoluta a uma pessoa sem qualquer capacidade para governar o país e que genericamente se está a borrifar para o país. Agora é líder, é presidente do Conselho Europeu e já exibiu orgulhosamente o seu passaporte da Índia. António Costa, exatamente como a maior parte destes tecnocratas, das pessoas que cercam Bruxelas e que cercam as elites nacionais, são apátridas no fundo. Podem não ser do ponto de vista legal, mas são espiritualmente apátridas. Não querem saber, não têm pátria. Estas pessoas não têm pátria, têm a ideia de que resolvem problemas de um ponto de vista prático e tecnocrático, ignorando genericamente a natureza dos países, a cultura política dos países, etc. Portanto, é um ponto essencial. Mas José Luís Carneiro deu aqui passos de forma a tentar associar-se a forças vitoriosas, não sei se motivado vitoriosas, ou pelo menos que estão no poder. Pedro Sánchez é um desastre completo do ponto de vista governativo, mas apesar de tudo ainda tem poder e será dos poucos socialistas que ainda têm poder na Europa. Eu de repente até nem me recordo de mais nenhum, corrijam-me nos comentários, mas eu de repente não me recordo de mais nenhum. E José Luís Carneiro, não sei se motivado pela sondagem que o coloca em primeiro, tentar reunir-se com um líder de outro país para ganhar mais alguma força, não sei se alguém vai sequer olhar para isto e pensar, caramba, foi boa ideia ir ter com o primeiro-ministro de Espanha que é um corrupto, não sei, enfim, as pessoas farão a sua avaliação. Tenho curiosidade de ver as próximas sondagens, mas que José Luís Carneiro se foi fazer acompanhar de figuras absolutamente miseráveis e que são claramente dos principais responsáveis do desmantelamento do Estado de Direito nos seus respectivos países. Enfim, José Luís Carneiro lá saberá com quem é que anda, são escolhas pessoais, tem direito a elas, espero é que tenha as repercussões políticas adequadas. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.